Olá, eu sou a professora Anne Moraes e eu estou aqui para ministrar o curso Técnicas de Comunicação Humanizada e a Visita Domiciliar no Bolsa Família. Esse curso faz parte do programa Projeto Integrativo de Busca Ativa, PIBA. Antes de começarmos a nossa primeira aula, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou Anne Moraes, sou doutora em letras. Eu estudo há muitos anos a linguagem, a comunicação, a língua portuguesa. Então, eu dou aula em universidades, trabalho há muito tempo, mais de 10 anos, com questões que envolvem a linguagem e a comunicação. Já dei vários cursos sobre e estou aqui para dividir um pouquinho com vocês desses meus conhecimentos, da minha experiência e que a gente possa relacionar esses conceitos, essas questões que envolvem a linguagem e a comunicação humanizada, Então, vamos destacar essa palavra, uma comunicação humanizada, uma comunicação não violenta, e a visita, esse cenário, que é a visita domiciliar, que ocorre no programa Bolsa Família. Então, essa é a intenção. E eu espero que vocês gostem. Vamos juntos. Como eu disse, esse curso ele faz parte do PIBA. É um curso que vai trabalhar com as técnicas de comunicação humanizada, tá? E a gente vai ter aí alguns encontros, algumas aulas sobre essa temática. Vamos ver o que a gente vai começar a ver hoje? Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho do curso para vocês, os objetivos centrais da aula, vamos falar um pouco sobre linguagem e sociedade, os aspectos iniciais, vamos falar um pouco sobre comunicação e visita domiciliar no programa Bolsa Família, então o nosso grande caso concreto, então atrelar, relacionar essas teorias, essas questões de linguagem, de uma comunicação humanizada, de relação, de diálogo, pensando no programa Bolsa Família, pensando nessa visita, que as pessoas que trabalham com Bolsa Família precisam visitar os beneficiários e como trabalhar essa questão comunicativa, de forma acolhedora, de forma humanizada, nesse processo. E a gente vai começar a ver uns conceitos iniciais sobre comunicação. Então, o curso, vamos falar um pouquinho sobre o curso. Então, o objetivo do curso é promover a reflexão sobre teorias da comunicação, tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas questões teóricas que vão envolver as estratégias de diálogo humanizado e não violento que precisam ser aplicados nas visitas domiciliares no programa Bolsa Família. Inclusive, aqui na imagem, a gente pode perceber uma assistente social que está em contato, que está na visita, que está nesse momento de encontro com uma beneficiária do Bolsa Família. Então, esse encontro, esse diálogo, para que se possa ali ter informações de cadastro, algumas alterações ou mudanças, enfim, de atualização, porque isso é muito importante para o programa, para o governo, está sempre atento a essas atualizações, se houver alguma mudança na composição familiar. Então, há toda uma necessidade de verificação desses dados, dessas informações que precisa ser feito. E as pessoas que estão ali trabalhando para o governo, vão precisar estar em contato com os beneficiários. E é nesse momento, então, que a gente vai precisar desse diálogo, dessa construção comunicativa que precisa ser muito atenta e, como a gente vai repetir várias vezes essa palavra aqui, humanizada. A visita familiar pode ser um momento de muita tensão e preocupação por parte dos beneficiários, porque muitas vezes eles não compreendem que a visita não é para fiscalizar algo tenso, vai tirar minha bolsa e vai acontecer alguma coisa,
mas eles, muitas vezes, eles têm essa desconfiança e eles se sentem ali tensos. Então, é uma relação inicial, um momento comunicativo que pode ser tenso, que pode gerar ali uma questão comunicativa que a gente precisa cuidar, precisa falar. Então, nessa situação, nesse momento, é importante que os visitadores promovam um diálogo cuidadoso e humanizado com esses beneficiários. O curso ele vai apresentar técnicas de polidez, de comunicação humanizada, não violenta, trazendo casos concretos para que a gente possa observar isso na prática. Os objetivos dessa nossa primeira aula será apresentar os conceitos iniciais sobre linguagem e sociedade, discorrer sobre a importância da comunicação para o desenvolvimento social, para as comunicações humanas, as relações humanas, destacar algumas questões iniciais sobre comunicação e visita domiciliar, apresentar conceitos iniciais sobre comunicação e comparar os conceitos de língua e linguagem. Então vamos lá, vamos começar no nosso primeiro ponto. Linguagem e sociedade, aspectos iniciais. A linguagem é uma forma de comunicação. Temos alguns exemplos, a linguagem corporal, a gestual, a sonora, entre outros. Ela é essencial para a convivência humana, né? Então, a gente se comunica, a gente está no mundo, nós, homens, seres humanos, nós somos seres da linguagem. Nós construímos as nossas vidas a partir da linguagem. E são múltiplas as linguagens. A gente tem a gestual, a gente se comunica gestualmente, a gente tem a sonora, quando a gente ouve um apito, por exemplo, de um guarda de trânsito, então ele apita e pede para você parar e faz o gesto, então você sabe que precisa parar, isso é comunicação, né? Então está ocorrendo um ato comunicativo. Por meio da linguagem gestual, ou por meio da linguagem sonora, ou por meio da linguagem verbal, como eu estou aqui conversando com vocês hoje. E ela é essencial para nós, tá? Então o homem é um ser da linguagem, é um ser linguístico. Nossa sociedade está centrada na linguagem. E essa capacidade que nos permite desenvolver nossa inteligência, nossas relações, fazer política, trabalhar as questões sociais, estudar, as relações econômicas, enfim, tudo está pautado nessa nossa comunicação a partir das linguagens. Por meio das linguagens nós pensamos, transmitimos ideias, pensamentos, sentimentos. Então eu estou aqui hoje transmitindo ideias para vocês, a gente vai conversar, falar sobre várias coisas importantes por meio da linguagem verbal. Tá? Eu gosto de mostrar essa imagem porque eu adoro futebol. E sou Flamengo, e nós temos aqui um estádio de futebol. No estádio de futebol, eu poderia perguntar para vocês, mas como a gente se comunica? Como se comunica, né? Como que o juiz e os jogadores se comunicam no jogo? Porque olha quanta gente vai ter dentro de um estádio, olha o quanto barulho temos. Então, se a gente for parar para pensar, a linguagem que é utilizada para a comunicação dentro do estádio é a linguagem gestual. Então, o juiz levanta a mão, aponta para o meio do campo. Então, ele vai fazer gestos que são entendidos pelos jogadores e pela torcida do que está acontecendo ali naquele momento. Nós temos a sonora, então quando ele apita, e aí os jogadores param, quando ele apita, aperta e aponta para o meio de campo, então a gente sabe que o jogo terminou. Então essa comunicação ela é feita dentro do estádio, no jogo, principalmente pela linguagem gestual e pela linguagem sonora. É claro que você vai ter a linguagem verbal, então o juiz ele fala com o jogador ou o jogador fala com o juiz. Então você tem a linguagem verbal. Mas nós que estamos na torcida, nós não conseguimos entender o que eles estão falando porque estamos de longe, tem barulho. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente vai se comunicar com alguém, seja lá qual for a situação, a gente tem que observar o cenário. Dependendo do cenário, é melhor utilizar uma linguagem X do que uma linguagem Y.
porque aquela linguagem vai ser possível de ser entendida. Então, um outro exemplo que eu dou é quando a gente está dirigindo. Está dirigindo, você vai ver uma placa, a placa em geral você vê, você está em movimento, você está longe dela. Então, por isso que as placas, elas vão usar imagens, elas vão utilizar símbolos, elas vão usar, vai ser desenvolvida com uma forma que você consiga olhar de longe e em movimento e entender o que ela está querendo significar, e isso vai gerar um efeito em você, você vai fazer alguma coisa. Então, quando você vê uma placa dizendo 90, você sabe, bom, aqui eu só posso andar até 90 quilômetros, eu não posso passar disso. Então, a comunicação aconteceu, tá? Mas naquela situação, a comunicação para acontecer precisa ser através de uma linguagem possível. E aí o exemplo do estádio, que é um bom exemplo para nós. Nós temos outras, nós temos várias linguagens, nós temos a linguagem artística e visual. Então, hoje, nós estamos no celular ou estamos passando pela rua e vemos alguma propaganda, ou no telefone, quando você está no Instagram, alguma rede social, no Facebook, e passam imagens. E aí você recebe essa linguagem visual, né? Quando você vê uma pintura, ou quando você vê um muro, um grafite no muro, e aquilo, lindo, maravilhoso, aquilo é uma linguagem artística, aquilo está comunicando algo, né? A linguagem corporal e gestual, como eu disse para vocês. Então, a linguagem corporal e gestual, nós nos comunicamos muito com o corpo, com o gesto. Então, se alguém chega aqui para mim, eu estou aqui falando com vocês, dando aula, e aí, sei lá, chega o meu filho e eu faço assim para ele. Isso significa que eu não pode falar, fica aí, não vem até aqui. Então, eu não precisei usar a linguagem verbal para que ele entendesse que ele precisa esperar, né? Então, essa aí é uma outra questão, uma outra forma, né, da gente se comunicar. E a gente faz muito isso na nossa vida, né? Usar outras linguagens que não só a verbal. Então, para cada contexto, precisamos usar a linguagem mais efetiva, como eu disse antes, a que vai fazer com que a gente consiga se comunicar de fato, tá? Então, é muito importante olhar para ver qual vai ser a melhor. Comunicação política e bem-estar social. A gente está falando do programa Bolsa Família, a gente vai precisar entrar em questões de comunicação com o setor público, com os órgãos públicos, né? A comunicação que existe entre os políticos e nós, e como isso é importante para o bem-estar social, para o desenvolvimento social, para que a gente possa enfrentar as desigualdades inúmeras que a gente tem no nosso país. Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre a comunicação pública. Então, é a comunicação entre os gestores públicos e a sociedade. Comunicação entre os agentes públicos e a população. Então, muitas vezes, a gente precisa de uma informação de algum órgão público. Então, outro dia eu estava precisando tomar uma vacina. Então, eu fui, no local em que dão a vacina, e nesse momento eu estava interagindo com funcionários que são de órgão público, né? Então, nesse momento, houve essa interação. Então, eu tirei dúvida, eu queria tomar vacina tal, mas eu não lembro se eu tomei. Aí a funcionária foi lá, olhou, viu que eu tinha tomado, tomou sim. Então, é só você pegar aqui o comprovante que você tomou. Então, houve uma comunicação, tá? E nós da população, precisamos que essa comunicação com o setor público, para a gente tirar qualquer dúvida, seja algo efetivo, claro, objetivo, tá? Então deve ser consciente, clara e adaptada às necessidades de qualquer cidadão. Qualquer cidadão precisa entender
o que o órgão público, né, está fazendo, ou você quer tirar alguma dúvida sobre alguma questão. Ah, quero tirar minha identidade, vou lá no Detran, vou lá saber como faz. Então, essa pessoa precisa te dizer, te explicar de uma forma simples, de uma forma clara. E não só presencialmente, como também pelas redes, pelos sites. Então, essa comunicação é muito importante, que seja bem feita. Por quê? Um dos motivos é a questão da cidadania. Para que a gente exerça nossos direitos e deveres, é muito importante que a gente compreenda quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Porque se a gente não sabe quais são, como a gente vai exercer a cidadania? Então é muito importante que essa comunicação seja bem realizada para que nós, cidadãos, consigamos, né, que a gente consiga ter sermos bons cidadãos, que a gente consiga saber, entender os nossos deveres, os nossos direitos e ir atrás dos nossos direitos. E dar acesso às informações de interesse coletivo, tais como pagamento de imposto, campanha de vacinação, políticas públicas oferecidas, mudanças nas leis. Então, nós precisamos saber. Então, a gente precisa saber sobre todas essas questões. Então, é muito importante que essa comunicação seja feita de uma forma muito bem feita. Benefícios da comunicação pública eficaz. Estimular o interesse da população por questões políticas, sociais e econômicas. Democratizar as informações, como eu disse. Né? Então, a gente precisa que os órgãos públicos não sejam vistos como inimigos, ou a gente não entende, ou eles não querem se comunicar, não. A gente precisa de diálogo, né? Para que a gente consiga se desenvolver socialmente, precisa de diálogo. A gente precisa estimular o interesse das pessoas para saber mais sobre política, para estar envolvido mais, para saber quais são seus direitos, lutar por eles. Então é muito importante esse interesse. E para isso a gente precisa democratizar, porque se você abre um site, se você olha uma lei, se você olha um projeto de lei, se você olha qualquer coisa que envolva o governo, o Estado, as questões públicas, e você não entende, você não vai querer saber. Então é muito importante que essa comunicação seja eficaz. Para garantir a participação coletiva nas ações políticas e públicas, melhorar o entendimento do povo sobre o funcionamento do setor público, tá? Sem consciência, sem conhecimento, sem saber, sem entender, não tem como a gente exercer a nossa cidadania. Então isso é muito importante, tá? E aí, algumas medidas para comunicação pública eficaz. Então, nós temos aqui, primeiro, adaptação da linguagem técnica, tá? Então, é importante adaptar a linguagem dependendo do público. É muito comum, tá, isso acontecer, de você ir até um lugar, querer uma informação e a pessoa te falar uma palavra que é muito técnica, uma palavra que não é muito usada. E você fica assim, não entendi. Por quê? Porque foi usado um termo muito técnico que você não sabe, porque não é do seu conhecimento, né, do que você trabalha ou faz na vida. Né? Cada grupo, cada pessoa tem o seu trabalho, as suas relações, a área que estudou, ou que, né, isso vai estar relacionado a termos que você conhece e a termos que você não conhece, tá? Então é importante que essa linguagem ela seja adaptada. Atendimento ao cidadão para dúvidas. Então, nós somos atendidos o tempo inteiro para tirar dúvidas. Tá? Então, como eu disse, dúvidas sobre algum programa de vacinação, dúvidas sobre mudança em alguma lei, dúvidas sobre como fazer o cadastro único, dúvidas que vão existir e existem o tempo inteiro. É necessário ter um canal de fácil acesso ao cidadão para tirar essas dúvidas. Tá? Então, eu preciso fazer meu imposto de renda, mas eu tenho dúvida, não sei se isso, se aquilo, se eu preciso fazer, se não preciso. Então, precisa existir um canal de fácil acesso e com uma linguagem simples, direta, tá? Que comunique.
Profissionalização do setor. Importante capacitar os profissionais que atendem a população. Não é à toa que vocês estão aqui comigo, que a gente está promovendo esse curso, porque vocês vão vocês são essas pessoas que vão trabalhar com o público, né? Que vão trabalhar com os beneficiários, que vão trabalhar com a população. Então é muito importante que vocês estejam capacitados e sempre pensem em se capacitar para dar a informação ou buscar a informação da melhor forma, tá? Tanto para você, obviamente, que está coletando as informações, quanto para o outro. É muito importante olhar o outro para conseguir dialogar. Quero falar um pouquinho também com vocês sobre a diversidade linguística na sociedade brasileira. Então, é muito importante que a gente lembre que nós temos uma diversidade enorme de linguagem. Nós temos várias regiões, estados, cidades no Brasil. E cada grupo, cada grupo dentro dessa região tem os seus falares. Então, é muito diverso. E eu gostaria de trazer essa informação para vocês, de que estima-se, essa é uma informação do IFAM, estima-se que mais de 250 línguas sejam faladas no Brasil, entre indígenas, de imigração, de sinais, crioulas, afro-brasileiras, além do português e suas variedades. Então, quando a gente pensa que o Brasil ele tem a língua portuguesa, é só ela, então é uma unidade linguística. Não é unidade linguística. Há uma diversidade linguística e que precisa ser respeitada. Esse patrimônio cultural é um patrimônio, os falares do Brasil, dos brasileiros, de todos que aqui habitam, é um patrimônio cultural, tá? Que é desconhecido por grande parte da população, que se acostumou a ver o Brasil como um país monolíngue, né? Com uma língua só, como eu disse anteriormente. Então, a gente tem várias, né? Então, eu queria falar isso para vocês, para que a gente lembre sempre, quando a gente está falando com o outro, esse outro é o outro, com sua diversidade, com sua cultura, com seus valores, com seus costumes, com suas crenças, com o seu falar. Então, é importante respeitar, entender e achar a melhor forma de dialogar com esse outro. E agora a gente fala um pouquinho da comunicação e visita domiciliar no programa Bolsa Família. Então, trouxe aqui uma outra imagem para vocês da visita, né, de um exemplo aí de uma visita que está sendo feita a uma beneficiária do Bolsa Família, tá? E para coleta de informação, atualização, etc, etc. Então, a visita domiciliar é procedimento padrão estimulado pelo governo federal para visitar as famílias beneficiadas, né, por programas sociais. Então, essa é a intenção da visita domiciliar. No caso do programa Bolsa Família, tem como objetivo verificar e atualizar os dados dos beneficiários. É realizado por agentes de serviço social ou, enfim, por agentes que vão ser contratados para poder, né, fazer essas visitas. E a comunicação precisa ser muito clara e humanizada. Ela precisa ser muito direta, objetiva, ao mesmo tempo acolhedora, não violenta. Então é muito importante, é isso que a gente vai conversar aqui ao longo dessas aulas. E a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais sobre a comunicação. Então, técnicas de comunicação humanizada é o título do nosso curso. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a comunicação. Então, no dicionário, no Aurélio, a gente tem a seguinte definição. Ato ou efeito de comunicar-se. Ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro ou visual. Então, a comunicação, como eu disse, ela é feita a partir de linguagens. Essas linguagens podem ser várias. Então, não existe só a linguagem verbal, né? Então, eu aqui falando com vocês, a gente se comunicando. Nós temos várias outras linguagens, várias outras formas de se comunicar.
tanto de forma falada, como estamos aqui, como na forma escrita. Então, a gente precisa escrever. Então, vou escrever lá, vou precisar pegar, né, os dados, vou precisar colocar isso na ficha, vou precisar... Então, eu vou precisar deixar isso registrado pela escrita para que isso seja utilizado pelo programa, pelo governo, para as atualizações necessárias. Então, eu vou me comunicar pela escrita. Então, a gente se comunica pela fala, a gente se comunica por outras linguagens, gestual, corporal. Nós nos comunicamos pela escrita também. Então, a gente tem que lembrar muito de que a escrita ela também é uma grande forma de comunicação, e ela precisa ser bem feita, bem realizada, bem construída, para que a gente chegue no grande objetivo da comunicação, que é o efeito de emitir, transmitir a mensagem. E a gente precisa que essa mensagem seja entendida. Então, a gente precisa que ela seja entendida. Então, é muito importante cuidar, tá? Para que ela possa ser, de fato, entendida. Tá bem? E da onde vem essa palavra? Então, a palavra vem de communicatio, que é tornar comum, troca de palavras, estar junto, relações sociais. Então, a comunicação é tornar comum. Tá? Eu vou falar isso algumas vezes com vocês, mas é muito importante a gente lembrar que ninguém está aqui dentro da minha cabeça. Ninguém. Tá? Só quem está aqui sou eu. Então, só eu estou aqui. Então, para que eu consiga que vocês ou qualquer outra pessoa acesse o que está aqui, eu preciso comunicar. Seja pela linguagem verbal, escrita, seja por outras linguagens. Ou essas linguagens, inclusive, misturadas. Mas eu preciso tornar esse meu pensamento comum ao outro. Então, eu gosto de dar um exemplo que é muito comum assim, em casa, né, em família e tudo mais. Alguém chega pra você e diz assim, pega aquele negocinho ali em cima daquele negócio ali. Que negocinho? Em cima de que negócio? A pessoa sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer, ela sabe onde está. Mas ela acha que o outro sabe do que ela está falando. E o outro pode não saber. Nesse caso, acho que o outro não sabe mesmo o que ela está falando. Então, é muito importante que você seja objetivo. Pega o prato que está em cima da pia da cozinha. Beleza, vou lá pegar o prato que está em cima da pia da cozinha. Então, por quê? Porque ninguém está aqui dentro. Não está aqui dentro. E eu sei que é difícil a gente tornar o nosso pensamento comum, porque a gente precisa escolher as palavras, saber como construir, que linguagem utilizar, como fazer, quem é o outro com quem a gente está falando, saber como ele vai receber. Enfim, tem toda uma construção que precisa ser observada. Eu sei disso. E acontece muitos problemas na comunicação exatamente porque as pessoas não conseguem se comunicar porque acham que o outro está aqui dentro, que acham que o outro tem que entender porque você está entendendo. Não, você está entendendo porque é você que tem o pensamento aí dentro, mas eu não tenho, eu estou do lado de fora, eu não sou você, eu sou o outro. Você precisa, pela comunicação, que é como a gente viu aqui na etimologia, tornar comum o seu pensamento. Tá? Então é importante pensar sobre isso. E a questão das relações sociais, estar junto, que entra como eu posso dizer, nesse sentido da palavra comunicação, que é comunicar-se, estar junto, é um grupo se comunicando, então os momentos de comunicação, então a comunicação, ela precisa de um e do outro, né? Precisa do emissor e do receptor, precisa de quem comunica e quem está sendo comunicado. Então, e esses lugares trocam, né? Então, numa conversa você fala, depois o outro fala e você interpreta, daqui a pouco o outro fala, você interpreta, daqui a pouco você fala, você interpreta. Então, a gente vai interpreta daqui, interpreta dali,
nessas trocas de lugar nesse processo comunicativo. E aí a gente vai se entendendo, tentando se entender. Então é muito importante pensar sobre essas estratégias e técnicas para que a comunicação seja de fato realizada, que você consiga transmitir a mensagem e gerar um efeito no outro, tá? Porque outra coisa que é importante vocês saberem é que quando a gente comunica pensando no efeito que a gente vai gerar no outro. Então, se eu quero água e eu peço, mãe, me dá água. Quando eu falo mãe, me dá água, o que eu quero? Água. Então, eu quero alguma coisa. Então, eu vou comunicar, ela vai entender e vai trazer a água. Então, ótimo, comunicação efetiva. Agora, se eu falo de uma maneira e ela não entende, o efeito que eu queria gerar, que era ter a água, não aconteceu. Então, o objetivo não foi alcançado. Então, é muito importante pensar sobre isso, né? Em como comunicar para que o efeito seja, de fato, realizado. Outras definições. Então, a comunicação permite que as pessoas estabeleçam relações, criem elos psicológicos e sociais, né? Então, você pensa na família, você pensa nos laços que a família cria pela linguagem. E a linguagem do corpo, do gesto, do tato, que vai mexendo com os nossos sentidos, é o olhar, é o abraço, é a fala. Então, são várias e várias linguagens que a gente vai exercer na nossa relação com o outro, que vão gerando esses elos, né? Que vão gerando essas relações próximas entre nós e o outro, né? Entre nós e o mundo. Permite a compreensão entre os sujeitos e as resoluções de conflito, que também é outra questão importante. A gente tem a linguagem, a gente tem as linguagens para que a gente possa conversar, dialogar, tentar achar um lugar comum, para que a gente possa se entender, para que a gente possa buscar, né, uma sociedade melhor, mais ética, mais justa, que vive em paz, em harmonia. Então, para isso é muito importante a comunicação. Quando grupos não se comunicam, brigam, não se comunicam, isso não é bom, porque a gente não chega no lugar comum. É claro que a gente sabe que há divergência de pensamento. Eu posso pensar assim, você pode pensar assado, você pode pensar de outro jeito, mas a gente precisa entrar num lugar comum, num consenso, tá? Eu vou abrir mão disso, ele vai abrir mão daquilo, e a gente vai conseguir caminhar junto. Então, eu sei que essa não é uma tarefa fácil, mas a comunicação, as linguagens, elas nos auxiliam muito nessa construção. Então, a gente tem aqui, o que a linguagens e a comunicação, né, nos permite? Estudar, criar laços familiares, então, com seus pais, com seus filhos, com seus avós, enfim, com os tios, primos. Então, essa construção, essa criação desses laços familiares. Amar, né? Então, acho que amar é algo tão bom e que é tão interessante pensar como isso é feito na linguagem, né, na linguagem facial, no olhar, no sorriso, na linguagem gestual, na linguagem corporal, é um toque, é um beijo, é um abraço. Então, e é na conversa, as boas trocas que a gente tem com as pessoas que a gente ama. Então, as linguagens, né, e a comunicação que vai estabelecer esses laços, essas relações, é algo maravilhoso, né, para a gente. Então, trazendo aí para vocês um pouco dessa relação. E eu quero encerrar com vocês, né, essa nossa primeira aula, trazendo a fala de um dos grandes pedagogos do Brasil, que é Paulo Freire. Então, Paulo Freire, ele vai dizer o seguinte: a comunicação é a chave para uma sociedade saudável, pois possibilita a troca de ideias, o fortalecimento de vínculos e o entendimento mútuo. Então, eu acho muito interessante a gente ouvir, né? Eu estou aqui falando e vocês aí ouvindo e agora lendo, que a gente pense sobre isso, porque
um pouquinho dessa aula, de algumas coisas que foram ditas para vocês sobre a comunicação, as linguagens, sobre o como ela nos gera entendimento, boas relações, diálogo. Então, a conversa, o diálogo, uma comunicação que você queira, de fato, se comunicar com o outro, dialogar com o outro. Não querer estar desinteressado no outro, não querer saber do outro, querer olhar. Não, querer, de fato, se comunicar com o outro. Isso é tão importante para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, mais justa, que a gente queira ouvir o outro, que a gente tenha interesse pelas múltiplas vozes que integram a nossa sociedade. Então, o diálogo, a comunicação, a troca de ideias é o que vai fortalecer os nossos vínculos, o que vai fortalecer os nossos entendimentos. E quando a gente se entende, quando a gente fortalece os vínculos, quando a gente trabalha coletivamente, isso gera bons frutos. Isso gera mudança, transformação social, uma sociedade mais saudável, mais ética, mais justa. É claro que a gente tem um monte de problema, a gente sabe disso. A gente vive num país desigual, a gente vive num país que tem uma série de questões que envolvem, né, questões econômicas, sociais, enfim. Só que a gente precisa rumar, a gente precisa caminhar para pensar em melhorar. Não só ficar reclamando, porque só ficar reclamando, se queixando, não vai levar a lugar nenhum. Mas em coletivo, do lugar que você está, exercer, do lugar que for, exercer, conseguir exercer a sua cidadania, conseguir dialogar e conseguir se comunicar, entender mais, para que a gente possa ter um país cada vez melhor, tá? Então, a gente se vê em breve, tá? Na aula 2. Anne Moraes, né? Eu quero agradecer muito a vocês por assistirem essa nossa primeira aula. E aí a gente volta em breve. Tchauzinho!